Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva. Pessoal, estamos começando o nosso curso de Física para o vestibular das faculdades particulares de medicina. E eu queria, antes da gente começar os conteúdos, fazer algumas explicações. Importante para você, tá? Toda semana você terá que assistir uma aula A e uma aula B. Às vezes essas aulas acontecem em partes, tá? Por quê? Porque eu quero que as nossas aulas tenham um tempo de 45 minutos numa média, e se o conteúdo é mais denso, eu vou dividir essa aula em duas partes. Às vezes é tão denso que eu tenho que dividir em três para não saturar você, tá? Mas veja, eu vou chamar, escute, de aula A e aula B. Então a aula A da primeira semana, que é essa, por exemplo, ela vai se chamar aula A1, que é da primeira semana, e ela tem duas partes. Então, aula A1, parte 1, aula 1, parte 2, certo? E tem a aula B que você também tem que assistir. Agora preste atenção, que vai pelo mesmo caminho. Pode ser que tenha duas partes, pode ser que um dia seja tão denso que eu precise de três partes, certo? Agora veja, preste atenção. Se você também está fazendo o nosso curso de física para o Enem, por enquanto, e eu vou te avisar enquanto for, a aula A tem a parte teórica comum. Isso quer dizer que você não precisará assistir a aula teórica A se você já assistiu a aula teórica A para o Enem. E vice-versa. Se você assistir agora das particulares e depois vai assistir para o Enem, você está dispensado de assistir a aula A, porque é a mesma aula. Agora tem um detalhe: a ficha de exercício é diferente. É porque o vestibular das particulares ele cobra algumas competências que são diferentes das competências do Enem. Então eu tomei esse cuidado na hora de organizar as fichas. Então, nesse caso, você deve baixar as fichas, são fichas diferentes, e fazer as duas, tá? Se você quer Enem e vestibular das particulares, certo? Então, aula em comum, quando deixar de ser, eu te aviso, não se aperrei. Se vier a ficar diferente as aulas A, eu vou te avisar, estamos sempre aqui em contato, vai dar tudo certo, tá bom? Agora, a aula B não, a aula B é totalmente diferente. Então, você vai assistir a aula B para o Enem, se estiver fazendo o curso também para o Enem, e aí tem que assistir a aula teórica também da aula B para o vestibular das particulares, porque são aulas bem diferentes, são temas diferentes, tá? E as fichas, claro, são fichas de assuntos diferentes, você vai ter que fazê-las, tá bom? Muito bem. Não deixe, as aulas, elas têm assuntos independentes, A e B, você pode assistir B antes de A, mas a cada semana você tem que vencer essas duas aulas, certo? Os exercícios você vai fazendo, não vai se aperrear, porque sabe que eu vou resolver essas questões em aulas que eu vou gravar e postar, vai dar tudo certo. Você vai fazer um bom aprendizado. Combinado? Deu para entender bem? Muito bem. Tá inscrito no nosso canal? Poxa, se inscreva, é tão fácil. Ative as notificações. Se gostar da aula, deixe o seu like, isso nos ajuda, nós agradecemos, tá bom? Entendido a explicação aí? Muito bem, vamos começar? Vamos lá para nossa lousa digital? Vamos lá, boa aula então, vamos juntos. Pronto, pessoal, então, nossa primeira conversa vai ser em classificar uma grandeza física quanto ao número de informações. Essa classificação, então, diz que uma grandeza física pode ser escalar ou vetorial. Vamos devagarzinho, estamos aquecendo, tá? Uma grandeza física é classificada como escalar se ela for totalmente representada por um número e uma unidade de medida. Exemplos de grandezas escalares, aqui em cima: a massa, a temperatura, a área, o volume, energia, intervalo de tempo. Quando eu digo para você que a massa de uma pessoa é de 70 quilogramas, observe que não resta mais dúvida a respeito da massa dessa pessoa. Ela é totalmente representada pelo número 70 e a unidade quilograma. Aí está um bom exemplo de uma grandeza escalar. A área de um terreno, 1.000 metros quadrados. O número 1.000, a unidade metro quadrado. Veja que quando eu digo que a área do terreno é de 1.000 metros quadrados, acabou. Está totalmente representada a área. Quando eu digo para você que a temperatura de ebulição da água em pressão normal, que é a pressão exercida pela atmosfera ao nível do mar, essa temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius, temperatura em que a água passa do estado líquido para o estado de vapor, escute, 100 número, graus Celsius unidade,
observe aí que está totalmente representada a temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius. Quando eu digo para você que a duração de um evento é de 30 minutos, olha o intervalo de tempo. O evento vai durar 30 minutos. 30 o intervalo de tempo, a unidade minutos, aí está definido, totalmente representado o intervalo de tempo. Energia, no futuro, potencial elétrico, trabalho, são bons exemplos de grandezas escalares. Então, grandezas escalares são aquelas que se representam totalmente por número e unidade de medida. Porém, se imagine numa situação, você está na beira de um lago, tranquilo, e vai fazer aquela brincadeira de jogar pedras no lago. Ninguém vai se machucar, fique tranquilo, tá? Então você vai jogar uma pedra, eu digo, olha, lança essa pedra com uma certa velocidade. Veja a grandeza física, velocidade. Será que essa grandeza vai ser totalmente representada apenas por um número e uma unidade? Em quantas direções possíveis você pode efetuar esse lançamento? E tem mais, mesmo que se defina uma direção, horizontal, por exemplo, ainda ficam dois sentidos possíveis, para a direita ou para a esquerda, se definida a direção vertical, para cima ou para baixo. Veja então que esse tipo de grandeza física, a velocidade, ela se torna, veja, mais exigente na sua representação. Número e unidade se tornam insuficientes. Para uma grandeza nesse perfil, como velocidade, você vai precisar de um pacote de informações que é representado por um vetor. Isso, um elemento matemático capaz de representar três informações: módulo, direção e sentido. Grandezas que só são totalmente representadas por esse pacote de informações, módulo cujo sinônimo é intensidade, direção e sentido, são classificadas como grandezas vetoriais. Então, grandeza vetorial é aquela que é totalmente representada pelo módulo cujo sinônimo é intensidade, a direção e o sentido. São grandezas vetoriais: o deslocamento, a velocidade, a aceleração, força, impulso, quantidade de movimento, são todos bons exemplos de grandezas que só são totalmente representadas por esse pacote de informações: módulo, direção e sentido. Então veja, as grandezas físicas são classificadas quanto ao número de informações em escalares ou vetoriais. Grandezas que se representam totalmente, não resta dúvida sobre a grandeza, por número e unidade, você vai classificá-la como grandeza escalar. Uma grandeza que sente a necessidade de mais informações. Que informações são essas? Módulo, direção e sentido. Você classifica essa grandeza como uma grandeza vetorial. Tudo bem? Então tá, vamos lá. Outra maneira de classificar a grandeza física é em primitiva, mas aí, pessoal, fica até maior aqui. É um grupo mais seleto. A grandeza primitiva, também chamada de grandeza fundamental ou de base, é uma grandeza que, quando você faz a sua definição, essa definição independe de qualquer outra grandeza física. Calma que você vai entender. Respira devagarzinho que vai dar tudo certo, tá? Como é que é? Grandeza primitiva ou de base ou fundamental é aquela que, quando você define, essa definição independe de qualquer outra grandeza. Isso, é exatamente isso. É assim que se define uma grandeza primitiva. Olha, eu gosto muito de fazer analogias, mas analogias inteligentes, analogias maduras. Analogias infantis não adiantam de nada. Você pode até achar engraçado, mas não te coloca para frente. Uma analogia muito bacana para você entender o que é uma grandeza primitiva é a seguinte: você vai fazer uma omelete e você tem 3 ingredientes: ovo, sal e presunto. Pronto, só tem esses 3. Eu sei que você gosta de outros sabores, mas no meu exemplo, a omelete você pode usar ovo, sal e presunto. Ok? Muito bem, para você falar o que é ovo, você não precisa falar do que é sal ou presunto. Você vai explicar para alguém o que é um ovo, não tem nada a ver com sal ou presunto, e assim por diante para as outras duas ideias. Você não precisa falar, quando vai explicar o que é presunto, de sal ou ovo. Quando vai falar do sal, não precisa de falar do presunto ou do ovo, concorda? Agora, se você vai explicar o que é omelete, aí você tem que falar quais são os seus ingredientes.
Esses ingredientes, na minha analogia, é que estão fazendo o papel das grandezas fundamentais de base ou primitivas. Que tal? Peraí, Wendel, você quer me dizer que com as grandezas primitivas eu vou construir outras? Isso, você vai construir omeletes. É isso. Você pode ter 7 ingredientes em toda física. 7. De outra forma, sendo mais oficial, mais formal, são 7 as grandezas primitivas. Grandezas que, quando são definidas, não fala de nenhuma outra. 7. Porém, eu não vou te desgastar anotando as 7 aqui. Eu vou comentar 4, mas vou anotar as 3 primitivas que são importantes para a mecânica. São as 3 primitivas dessa parte da física que nós estamos estudando. Fechado? Fora essas 3 primitivas que eu vou citar com ênfase, você tem outras 4, que são a quantidade de matéria, o número de mols, a temperatura termodinâmica, a intensidade luminosa e a intensidade de corrente elétrica. São grandezas que serão estudadas em outras oportunidades, mas em mecânica você tem 3 ingredientes. Se preferir, em mecânica você tem 3 grandezas primitivas. São elas: o comprimento, o tempo e a massa. A ordem que você vai falar não importa. A massa, o comprimento e o tempo, fique à vontade. Mas só são 3 grandezas primitivas. Vamos focar na lousa? Vou sair daqui, porque senão eu chamo muita atenção. Vamos focar agora, tá? É o caso das 3 grandezas da mecânica. O comprimento, que eu vou representar pela letra L, a massa representada pela letra M e o tempo representado pela letra T. Outra analogia que eu acho interessante, vou aparecer aqui em cima agora, é o seguinte. Quando você tem um medicamento, não existe o genérico. O que é o genérico? É o nome da droga do medicamento. Agora, as farmacêuticas, cada uma tem a sua marca. E isso, claro, impacta no preço. Mas o genérico é aquele que você está comprando exclusivamente pelo nome da droga, não é assim? Muito bem. Essas letras que eu estou usando aí, L, M, T, são genéricos para essas grandezas. Então, de forma genérica, o comprimento é L, a massa é M e o tempo é T. Ainda não entendi onde você quer chegar, Wendel. Muito simples. A partir do momento que você vai colocar uma marca, estou brincando, veja, mas é uma brincadeira inteligente. Olha uma marca famosa, o Sistema Internacional de Unidades. É uma marca famosa, marca entre aspas, tá, pessoal? Não se esqueça que é uma analogia. O Sistema Internacional de Unidades é uma marca famosa e no Sistema Internacional de Unidades o comprimento é em metro, o tempo em segundos, a massa em quilograma. Mas, gente, existem outras marcas. O comprimento pode ser em centímetro, pode ser em milímetro, pode ser em quilômetro, pode ser em milha e etc. A massa pode ser em grama, pode ser tonelada, etc. O tempo pode ser em minuto, pode ser em semana, pode ser em dia e por aí vai. Mas de forma genérica, comprimento L, massa M e tempo T. Qual é a vantagem de você conhecer isso? Escute, lembra da omelete? Pois é, vão surgir omeletes, certo? Vão surgir grandezas físicas que são formadas por esses ingredientes. E o que é muito bom para você? Você entender esses ingredientes de forma genérica, depois com a marca famosa que é o Sistema Internacional e finalmente conversar sobre algumas outras marcas. Não entendi. Vou adiantar uma coisa para você, tá? Vamos supor que no futuro breve surge uma grandeza que se chame velocidade e que você descubra que essa velocidade ela vai ser representada por 2 dessas 3 primitivas, comprimento e tempo, e que ela seja a fração comprimento sobre tempo. Então vai ser L sobre T, genérico. Agora, no sistema internacional, aí veja, qual é a marca, qual é a unidade de comprimento no sistema internacional? Metro. Qual é a unidade de tempo no sistema internacional? Segundo. Então, no sistema internacional vai ser metro por segundo. Mas outras marcas, qualquer unidade de comprimento por tempo. Quilômetro por hora, centímetro por minuto e por aí vai. Mas veja que você, ao conhecer essas expressões genéricas, você passa a ter uma intimidade maior com a grandeza física. Você conhece de forma genérica os ingredientes, depois, veja, vai usar aquela marca famosa que é o Sistema Internacional e, sempre que possível, discutir outros sistemas. Que tal?
Muito bem. Então, quais são as grandezas primitivas da mecânica? Comprimento, tempo e massa, que de forma genérica eu estou representando comprimento por L, massa por M e o tempo por T. Com essas letras, para cada grandeza física que for acontecendo, sempre nós vamos criando, veja, a receita. Então vai aparecer velocidade, aceleração, força, trabalho, energia, e tudo isso você vai sempre me dizendo, junto comigo, claro, né? Quais são os ingredientes que compõem essa omelete? Energia cinética, por exemplo. Quais são os ingredientes? Escute, qual é a equação dimensional da energia cinética? O que seria isso no futuro breve? É você expressar a energia cinética em função das primitivas e utilizando essas letras M, L e T. E depois, claro, usar a marca famosa que é o Sistema Internacional e conhecer outras unidades de energia. É isso. Toda grandeza física que acontecer, vamos fazer essa rotina? Que tal? Isso vai ser muito importante para você, ok? Então fechou. Vamos lá. Grandezas físicas, classificadas como escalares ou vetoriais. Escalar é aquela que se representa totalmente por número e unidade de medida. Vetorial precisa de módulo, direção e sentido. Tranquilo. Grandeza primitiva de base ou fundamental é aquela que, quando vai ser definida, independe de qualquer outra. Em toda a mecânica, nós temos 3 grandezas primitivas: comprimento, tempo e massa. Em toda a física são 7, as outras 4: quantidade de matéria ou número de mols, temperatura termodinâmica, intensidade de corrente elétrica, intensidade luminosa. Mas essas 4 só estou comentando porque fica muita coisa, não há necessidade. Vamos pensar nessas 3, as 3 primitivas da mecânica: comprimento, tempo e massa. Tranquilo? Muito bem. Tá bom esse ritmo? Sempre que preciso, eu apareço de um jeito ou de outro aí, mas é claro, o tempo inteiro você tem que ficar de olho nas informações que nós estamos discutindo na nossa lousa digital, que é o que está de frente para você agora, tá certo? Muito bem. Pessoal, nós estamos estudando uma parte da física chamada mecânica. A mecânica estuda os movimentos dos corpos. E aí vem uma pergunta: que tipo de corpo eu vou estudar? Pois é, em toda a mecânica você só estuda 2 classificações possíveis para um corpo, aqui em cima. Ou você trata o corpo de tal forma que suas dimensões são desprezadas, e dessa maneira você vai classificá-lo como ponto material ou partícula, ou você dá o tratamento ao corpo relevando, considerando suas dimensões, e sendo assim ele vai ser classificado como corpo extenso. Que tal? Veja, calma, devagar. O ponto material ou partícula são sinônimos. É você colocar o corpo numa situação em que suas dimensões sejam desprezadas. Já já vai aparecer escrito aí, respira. Caso o corpo esteja numa situação em que as dimensões sejam relevantes, consideráveis, o corpo vai se chamar corpo extenso. Ah, entendi. Um corpo pequenininho é um ponto material ou partícula e um corpo grandão é extenso. Não, não é o tamanho absoluto do corpo. Não é assim. Uma formiga certamente é uma partícula, um elefante certamente é um corpo extenso. Não é isso. É a situação em que ele se encontra, se você pode desprezar dimensões ou não. Veja, um automóvel, por exemplo. O automóvel está numa situação em que o motorista tenta estacionar numa vaga que é apertada. Ele está ali fazendo a manobra. As dimensões desse automóvel são importantes para esse fenômeno? Sim. Então, nesse caso, o automóvel é tratado como corpo extenso. Mas esse mesmo veículo fazendo uma viagem numa rodovia de 600 quilômetros, as dimensões serão importantes? Não. Pois é, então veja que o mesmo corpo, na situação que manobrava o carro, era tratado como corpo extenso, e agora nessa viagem na rodovia de 600 quilômetros, o corpo é tratado como partícula ou ponto material. Vamos organizar então? Foco aí na luz então. Veja, ponto material ou partícula é um corpo de dimensões desprezíveis e, claro, se as dimensões forem relevantes, se preferir consideráveis, o corpo é classificado como extenso. Claro, vou enfatizar, não é o tamanho absoluto do corpo. É o corpo numa situação em que suas dimensões podem ser desprezadas, ponto material ou partícula. Numa situação em que suas dimensões são relevantes,
corpo extenso. É isso, tranquilo? Posso seguir? Aqui em cima, tá dando bem? Esses 3 tópicos, quer dar uma geral rapidinho? Grandezas escalares ou vetoriais foi o primeiro. As grandezas podem ser classificadas em escalares, aquelas que se representam por número unidade, totalmente, não resta dúvida só com número unidade. A massa, a pressão, o intervalo de tempo, a energia, o trabalho, a temperatura, a área, são bons exemplos de grandezas escalares. Já outras grandezas que são mais exigentes, vamos pensar assim, tá? Claro que exigente nesse caso é apenas uma metáfora, elas são mais exigentes por quê? Porque você só vai conseguir determiná-las sem deixar dúvida com um pacote de informações. Esse pacote de informações que é representado por um vetor. Por isso que essas grandezas são classificadas como vetoriais. E que pacote de informações é esse? O módulo ou intensidade, a direção e o sentido. Grandeza primitiva é aquela que, quando definida, independe de qualquer outra. Em toda a física são 7, porém, que nos interessa, o assunto que estamos estudando é a mecânica, 3 primitivas: comprimento, tempo e massa, que de forma genérica eu estou representando comprimento por T, comprimento por L, tempo por T e a massa por M, certo? A mecânica estuda o movimento dos corpos. Veja que nessa frase eu tenho que saber o que é movimento, não sei ainda, e tenho que saber que tipo de corpo nós vamos estudar. Sobre o tipo de corpo já está resolvido. Se você coloca o corpo numa situação em que as dimensões são desprezadas, esse corpo será classificado como partícula ou ponto material. Esse mesmo corpo, numa situação em que as dimensões são relevantes, o corpo se classifica como extenso. Tranquilo? Muito bem. Foco na lousa, então. Vamos adiante. Referencial. Eita, palavra forte, hein, pessoal? Tenho certeza que você, por mais dificuldades que tem em física, você não é um estudante de física pela primeira vez, você já teve algum contato com física, e é claro que nas primeiras aulas é muito comum os professores de física comentarem sobre o referencial. Mas não se preocupe não, vou te explicar com cuidado, tá? Mas não dá para falar da mecânica, não dá para falar de uma parte da mecânica chamada cinemática. Essa parte da mecânica, ela estuda os movimentos sem levar em conta as causas, a cinemática. A parte que leva em conta as causas é a dinâmica. Não dá para estudar cinemática ou dinâmica, que são partes da mecânica, sem entender o que é um referencial. E é fácil entender o que é o referencial. Foco aí na lousa. O referencial, pessoal, é um corpo ou um conjunto de corpos em relação ao qual são definidas as posições de outros corpos. Você fala, que negócio complicado, vou até ficar maior aqui. Não, não, de forma alguma. Veja, você só pode falar da posição de um corpo se tiver um ponto de vista. Então você, por exemplo, pode ser um referencial. Você está no banco de uma praça observando o movimento dos corpos. Um ônibus que passa, um pássaro que está ali numa árvore. E aí você vai estimar as posições desses corpos. E é em função disso que você vai determinar se há mudança da posição do seu ponto de vista, se preferir, você como referencial ou não. Se a posição de um corpo, levando em conta você como referencial, levando em conta o seu ponto de vista, se essa posição mudar com o passar do tempo, é assim que você vai definir o movimento. Se a posição do seu ponto de vista não mudar, você define como repouso, que tal? Então calma, respira que vai dar tudo certo, tá? Vamos deixar sua luz aí para não te chamar a atenção. Vai, foco aí. Referencial é um corpo ou um conjunto de corpos em relação ao qual são definidas as posições de outros corpos. Eu não entendi. Quantos corpos tem na jogada? Olha, o referencial é quem estuda o movimento do corpo. Esse referencial, muitas vezes, ele é o solo, mas não necessariamente. Você pode ter 2 carros em movimento e um deles ser o referencial. Mas veja que você só pode afirmar se existe repouso ou movimento se adotar um referencial sinônimo, sistema de referência. Então é fundamental para o conceito de movimento e de sua negação, que é o repouso, o entendimento do que é o referencial, perfeito. É um ponto de vista, Wendel? É.
Mas quando você fala ponto de vista, o que é ruim se você usar essa expressão? É porque ponto de vista fica muito vinculado a pessoas. E o referencial não necessariamente é uma pessoa. Por isso que é muito melhor, foca aí, você dizer que escuta, um corpo ou um conjunto de corpos em relação ao qual são definidas as posições de outros corpos. E a partir daí é que nós vamos definir movimento e repouso. Pessoal, essas duas definições, uma é a negação da outra. Se você definir o que é movimento e negá-lo é o repouso. Se você definir o repouso e negá-lo é o movimento. Que tal? Espera aí, aqui em cima. Você está me dizendo que depois que eu definir o que é movimento, se eu encaixar a palavra não em um lugar conveniente, eu passo a ter a definição de repouso? Perfeito, eu estou dizendo exatamente isso. Estou dizendo para você que um corpo está em movimento. Detalhe, em relação a um determinado referencial, quando para esse referencial as posições do corpo mudam no decorrer do tempo. E se as posições não mudarem? Bom, aí, se para esse referencial as posições não mudam, o corpo será definido para esse referencial como em repouso. Percebe que se eu definir e entender o que é repouso, eu entendo o que é movimento e vice-versa, porque um nega o outro? Veja lá, de olho. Um ponto material está em movimento, eu sublinhei de propósito, em relação a um determinado referencial ou sistema de referência, quando sua posição nesse referencial varia no decorrer do tempo. É o que eu vou fazer agora. Eu vou encaixar agora o conceito de repouso. Observe que vai ser praticamente a mesma frase, só que eu vou negar a mudança da posição. Ó, um ponto material está em repouso em relação a determinado referencial quando sua posição nesse referencial não varia no decurso do tempo. Veja, o referencial é importantíssimo. Não dá para falar de movimento em repouso sem definir o referencial, certo? Agora, o que acontece? Se a posição varia no decorrer do tempo, você está falando do movimento. Se há uma variação na posição do corpo para esse referencial, você está classificando o movimento. Agora, se a posição não varia, você já diz que está em repouso, que o corpo está em repouso. Mas as frases não são muito parecidas? Observe que um conceito nega o outro. É isso que eu estou te falando. Vamos lá, respira. O referencial é um corpo, um conjunto de corpos, onde em relação a ele você estima a posição de outros corpos. Ok, tranquilo. Agora, se do ponto de vista de um determinado referencial a posição de um corpo não muda com o passar do tempo, você vai dizer que para esse referencial o corpo observado se encontra em repouso. Se para esse mesmo referencial a posição do corpo muda com o passar do tempo, você determina para esse referencial que o corpo está em movimento. Resumindo, movimento e repouso são conceitos, atenção, relativos. Não existe repouso absoluto. O que seria um repouso absoluto? Um corpo está em repouso para qualquer referencial. Não, porque vai sempre ser possível encontrar um referencial que estime esse corpo em movimento. Também não existe movimento absoluto. O que seria o movimento absoluto? Um corpo está em movimento para qualquer referencial. Não, sempre é possível encontrar um referencial que vai estimar esse corpo em repouso. Fechado? Então vai. Repouso e movimento são conceitos relativos, estão presos a um referencial. É possível que um corpo esteja em movimento para um referencial e em repouso para outro referencial. Não existe movimento absoluto, não existe repouso absoluto. O que seria o movimento absoluto? Está em movimento para qualquer referencial. Não pode. É sempre possível um referencial que vai estimar que o corpo está em repouso. Não existe o repouso absoluto. É sempre possível encontrar um referencial que vai estimar que o corpo está em movimento. Fechado? Veja que com essa página você tem 3 discussões muito fortes de referencial, que sem a adoção de um referencial você não pode falar
dos conceitos seguintes, que são de repouso e movimento. Tranquilo, posso voltar aqui, deixar a sua lousa, tá bom esse ritmo? Muito bem, vamos seguir, vamos para a próxima discussão. Trajetória. Eita, isso vai ser muito importante para a gente, pessoal. Vai, porque nós vamos entrar numa fase, olha só, física, subconjunto, mecânica. Física estuda a natureza, fenômenos naturais. Mais especificamente os fenômenos físicos, porque tem também a química e a biologia, que são as outras ciências da natureza, não é assim? Fechado. Agora, uma parte da física que estuda os movimentos, mecânica. Uma parte da mecânica chamada cinemática, que estuda os movimentos sem levar em conta as causas. E, se eu conhecer a trajetória, eu posso estudar a cinemática escalar, que é o nosso início, nosso assunto propriamente dito. É a parte da cinemática chamada cinemática escalar. Porque conhecida a trajetória, eu posso dar a grandezas que são vetoriais, deslocamento, velocidade e aceleração, comportamentos escalares. E esse vai ser o assunto. Mas para isso, vamos definir o que é trajetória? Bom, primeira coisa, você tem que se lembrar que para falar da posição de um corpo, tem que se adotar um referencial. Então, se eu falo de algo que está preso à posição, você já sabe que tem que existir um referencial observando o movimento ou o repouso do corpo. Do ponto de vista de um determinado referencial, um corpo se movimentou. Então, houve mudança da posição no decorrer do tempo. Entre dois instantes, inicial e final, o corpo ocupou sucessivas posições, e se você ligar essas sucessivas posições, você vai construir a trajetória. Exatamente isso. A trajetória de um ponto material em relação a um dado referencial. Então vai ficar mais do que óbvio que a trajetória depende do referencial. É o conjunto das sucessivas posições ocupadas pelo mesmo no decorrer do tempo. Embora esteja óbvio que a trajetória depende do referencial, eu faço questão de escrever aqui. Eu não posso correr risco. Mas veja, o que é a trajetória? Vamos destacar? É o conjunto das posições sucessivas ocupadas pelo corpo no decorrer do tempo. Mas posição só pode ser admitida se você tiver adotado um referencial. Então é óbvio que a trajetória depende do referencial. Na verdade, escuta aqui em cima. Se você, preste atenção para ver se não é lógico, tá? Se você, para falar da posição de um corpo, tem que adotar um referencial, tudo que deriva de posição passa a depender do referencial. Se um corpo está em movimento ou em repouso, depende do referencial. O conjunto das sucessivas posições ocupadas pelo corpo depende do referencial e outras ideias que vão surgir que estarão presas ao referencial ou sistema de referência. Tranquilo? Muito bem. Então posso ir adiante? Tempo. Você fala aí, ué, tempo? Tempo. É uma grandeza física? Uhum. Pois é. Que tal saber tudo a respeito dele? Qual que seria o primeiro passo? Bem, quando surgiu o referencial, o que é que você fez? Definiu. Quando surgiu o trajetório, o que é que você fez? Definiu. Foi assim não. Você, quando surge uma palavra, uma expressão nova, você se sente seguro quando você faz a definição. Então, se por exemplo nós estivéssemos estudando termologia e eu falasse temperatura, você se sentiria seguro se eu conseguisse definir a temperatura. Então existiria toda uma conversa e no final eu diria: temperatura é a medida do grau de agitação das partículas. Definiu que é temperatura, tá aí. Pois é, mas aí tem uma coisa que eu tenho que te falar. Existe um pequeno grupo de grandezas físicas que não permitem ser definidas, que você não consegue criar uma definição. Esse tipo de grandeza recebe o nome de conceito primitivo. Cuidado para não confundir com grandeza primitiva. Parece, mas não é. Conceito primitivo é o que não se define. Grandeza primitiva é aquela que, quando definida, não depende de nenhuma outra. O tempo é um conceito primitivo. O que é que isso quer dizer? Que o tempo não pode ser definido. Você fala, lascou.
Eu não vou conseguir dominar isso. Vai. Você tem noções do tempo. O tempo permeia seu dia a dia. E em física não vai ser diferente. Você só não vai ter uma frase para se apegar, para toda vez que pensar em tempo, pensar na definição, porque essa grandeza não permite ser definida. O tempo é um conceito primitivo, mas é uma grandeza primitiva também, você se lembra? Como assim? Pode ter uma interseção? O tempo é essa interseção. O tempo, além de não permitir uma definição, é um conceito primitivo, o tempo faz parte daquele grupo seleto de 7 grandezas físicas, que em mecânica são 3. Vai, tempo, comprimento e massa. Então, tempo é simultaneamente uma grandeza primitiva e um conceito primitivo. Fechado? Claro, o tempo é uma grandeza escalar, porque quando você representa o tempo, você usa apenas o número acompanhado de uma unidade. E por falar nisso, como é que eu poderia representar o tempo de forma genérica? Você já sabe, nós já combinamos. O tempo de forma genérica vai ser representado pela letra T, por isso a equação dimensional do tempo é T. Ah, isso é o genérico. Quer colocar marca agora? Então vamos usar. Qual que é a marca mais famosa? É uma analogia, tá, pessoal? Qual que é a marca mais famosa? É o Sistema Internacional de Unidades. Esse você tem que dominar, porque é o predomínio, é o que predomina, o Sistema Internacional de Unidades. E no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de tempo vai ser representada pela letra S minúscula. Toda vez que a unidade não é um nome próprio, o seu símbolo é uma letra minúscula. Então, Newton, no futuro breve, nome próprio, N maiúsculo. Joule, Joule, chame como preferir, é um nome próprio, J maiúsculo. Ampère, A maiúsculo. Agora, segundo, não, então vai ser um S minúsculo, certo? No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de tempo representada pela letra S minúscula é o segundo. Tá aí. Conceito primitivo, não se define. Grandeza primitiva faz parte do grupo seleto, que em mecânica são 3, comprimento, tempo e massa. É uma grandeza escalar. No Sistema Internacional de Unidades é o segundo, de forma genérica chamamos de T. Outras unidades, aí é uma festa, não vou nem anotar. Vai lá, minuto, hora, dia, semana, mês, ano. Fique à vontade. Agora, no Sistema Internacional, a marca qual é? Segundo, certo? Gente, o tempo em física, foca aí só na lousa, porque agora nós vamos bater um papo mais federal. Vai, de olho aí. O tempo em física ele pode ser tratado de duas maneiras. Você pode tratar o tempo, é bem fácil, tá? Você pode tratar o tempo como instante e como intervalo. Instante e intervalo? Mas é simples. Deixa eu aparecer aqui em cima. Ó, esse Tn é porque normalmente você vai contando os instantes. T0, o instante inicial. T1, o primeiro instante depois do inicial. T2, o segundo instante observado depois do inicial. Ah, T0 tem que ser 0? Não, T0 pode ser 10 segundos. Você começou a observar o corpo quando um certo cronômetro marcava 10 segundos. T0, 10 segundos. E aí você olhou para o corpo pela segunda vez, o cronômetro estava marcando 15 segundos. Você chamou de, que isso? T1. Mas não foi a segunda vez, porque a primeira foi o instante inicial. T1, a primeira observação depois do inicial. T2, a segunda observação depois do inicial. E assim por diante. T0, T1, T2. Mas cuidado, não estou dizendo que T1 é 1 segundo, que T0 é 0. Não. T0 é um instante inicial. T1 é o primeiro instante depois do inicial. T2 é o segundo instante observado depois do inicial e assim por diante. Agora, se você escolher 2 instantes, sempre, escute, o tempo sempre cresce, o tempo nem para nem volta. Então, se você escolher 2 instantes quaisquer, T0 e T1, T1 e T2, T0 e T2, você, para esses 2 instantes, vai ter sempre um que se classifica como final e outro que se classifica como inicial. E com esses 2, início e fim, você constrói um intervalo de tempo, que é o instante final menos o instante inicial. Vamos escrever algumas coisas aqui, para isso aqui ficar bem tranquilo para você. Imagina que quando eu começo a estudar o movimento de um corpo, eu olho para o corpo pela primeira vez, ó, T0, um certo cronômetro está marcando 10 segundos, pode ser? Pode. Quando eu olhei de novo para o corpo, o cronômetro marcava 15 segundos.
Olhei de novo para o corpo, o cronômetro marcava 18 segundos. Muito bem, eu tenho 3 instantes. T0, que é um instante inicial, T1, o primeiro instante depois do inicial, T2, o segundo instante depois do inicial. Aqui eu posso formar intervalos de tempo. Eu escolho 2 desses instantes e formo um intervalo. Por exemplo, se aqui é início, T0 e aqui é fim, eu tenho um intervalo de 15 menos 10, 10 segundos. Se for início e fim, para esse novo intervalo, 18 menos 15, 3 segundos. Se for início e fim aqui, ó, T0 e T2, eu tenho um intervalo de 8 segundos. Veja que o intervalo é sempre um instante final menos um instante inicial. Eu preferi representar por F e I para ficar claro que o início para esse intervalo não necessariamente é o que eu classifiquei como instante inicial na contagem do tempo, tá? Eu posso criar um intervalo a partir do instante T1. Por isso que eu preferi escrever instante final menos instante inicial, certo? Agora, muitas vezes, você usa só 2 instantes. E se quando você usar só 2 instantes, olha só o que vai acontecer. Tem o inicial e o final. E aí é muito comum chamar o intervalo de tempo de T menos T0. Viu a diferença? Eu não quis começar dizendo que é T menos T0, porque eu posso ter uma situação com mais de 2 instantes. E aí eu tenho um conjunto de intervalos possíveis, concorda? Agora veja, se eu só tenho 2 instantes, um deles é o inicial e o outro é final, o meu intervalo de tempo é o instante final menos o instante inicial. Está aí, deu para entender bem? Vamos lá. Um jogo de futebol começou às 18 horas, instante inicial. 15 minutos depois do início do jogo, o primeiro gol. Que é isso? Intervalo de tempo. 15 minutos depois do início acontece o primeiro gol, é um intervalo de tempo. Qual é o instante do primeiro gol? 15 horas e 18 minutos. Desculpe, 18 horas e... Troquei, né? 18 horas e 15 minutos. Veja que não necessariamente o instante inicial é 0. Mas, Wendel, eu percebo que muitas vezes é. Nas questões de física, muitas vezes é o predomínio. Por quê? Porque você admite que quando você começa a observar, você zera o seu cronômetro. Então, é verdade, muitas e muitas vezes o instante inicial é 0? Sim. Mas veja só, é obrigado a ser 0? Não. Por isso é que eu estou tendo essa conversa, para você não ficar com um pensamento infantil em física de que o instante inicial tem que ser necessariamente 0. Perfeito? Então ótimo, então ótimo. Gente, olha só, eu quero que o tempo médio de nossas aulas seja em torno de 45 minutos. Às vezes menos, um pouco menos, outras vezes um pouco mais, mas que não fuja muito desse intervalo, tá? Por isso que eu estou encerrando aqui a primeira parte da aula. Isso, essa aula 1, nossa primeira aula, ela vai ser dividida em 2 partes. Isso vai acontecer outras vezes. Pode ser até que uma aula seja dividida em mais partes. Pode ser que um assunto seja mais denso da aula e que a gente tenha que dividir em 3 partes, por exemplo. Pode ser que o assunto seja mais resumido e uma parte só resolva. Então, você já fica com essa expectativa. Essa primeira aula, a primeira parte, eu termino aqui. Você vai dar uma descansada. Se quiser, pode estudar essa parte da aula. E, é claro, em seguida, assistir a segunda parte, ok? Então, eu fico por aqui. Desejo para você um excelente estudo. Deixo também um forte abraço e até já, porque vem aí a nossa segunda parte da primeira aula.